Noite, irmãos, graça e paz. Os irmãos estão bem? Graças a Deus. Estão com calor? Muito calor, né? Louvado seja o Senhor por estar mais uma vez aqui com os irmãos. O Senhor já tem falado ao nosso coração, esse Deus bondoso e querido. Por isso a gente se alegra na sua presença. E trago aqui um abraço da Igreja de Abreu e Lima e os irmãos, né, que estão lá, e a igreja tem crescido. Orem por nós, são muitos desafios, mas Deus ele tem salvado pessoas e tem abençoado muito a nossa cidade. Nesse momento eu convido aos irmãos que abram aí as Sagradas Escrituras. A gente vai ler o Salmo de número 113. Salmo de número 113. Vou ler o primeiro verso, os irmãos leiam os seguintes, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascer do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Para sentar-se, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para sentar ao lado dos príncipes, sim, como os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, pela tua santa palavra que está aqui posta sobre nós. Estamos alegres por esse momento de ceia, por tudo que o Senhor já tem feito, Deus. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos por nós. E a nossa vida, ela tem estado totalmente em tuas mãos. Fala conosco por meio da tua palavra, que ela seja para nós alimento, que ela também seja para nós, Deus, repreensiva, Deus, nos repreenda, nos oriente e assim também nos alimente para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas que é mais interessante quando a gente vai ver a história do povo de Deus é que Deus é um Deus muito apaixonado por festa. Deus é um Deus festeiro. Você vai ver em toda a Escritura, né, que existem várias festas no povo de Israel. A gente vai ver festa de Lua Nova, festa da Páscoa, festa do Tabernáculo, e são muitas festas que existem em toda a história do povo de Deus. Assim também a gente tem uma festa muito conhecida, né, que é o Pentecoste, que a gente vai ver lá em Atos, capítulo 2, em que ali há a dispensação do Espírito Santo, e naquele momento também a gente vai ver que existia vários povos gentios que também estavam ali ao redor. E esse Deus festeiro, né, que ama a festa, não só ele, mas também o seu povo. Quando a gente vê, né, existe uma linguagem mesmo que é muito falada no nosso meio, que o povo de Deus, ou os crentes desse mundo, eles não bebem, não fumam, mas come muito, né? Então o povo de Deus, ele também se alegra porque eles vivem também esses momentos de festa. Eles se alegram porque o Senhor mesmo instituiu para a sua própria glória. E na força da física, existem duas forças. Existe uma chamada a força centrífuga e a força centrípeta. E quando tratamos isso dentro da missiologia, no Antigo Testamento, Deus usava muito da força centrípeta, ou seja, Deus ele pegava tudo aquilo que existia ao redor, ou seja,
todas as festas que existiam, toda a tradição e tudo mesmo que ele estabeleceu para a sua glória, para atrair os outros povos ao redor, para que pudesse também conhecer o seu nome. E fazendo assim, Deus ele era adorado no meio do povo e também, até mesmo, pelas nações que não conheciam a esse Senhor. Assim também entramos no contexto desse salmo. O Salmo 113 até o Salmo 18, até o Salmo 118, é uma coleção de salmos. Ou seja, esses salmos, eles são chamados de salmos de aleluia. Ou eles começam com aleluia, ou eles terminam com aleluia. E esses salmos aqui, em especial, o Salmo 113, ele era muito usado para a celebração da Páscoa. E aí, existe um autor, chamado Charles Spurgeon, o pastor Charles Spurgeon, e ele dizia o seguinte, que através desses salmos, o povo não apenas se recordava da bondade especial de Deus para com Israel, mas também eles se recordavam da forma como Deus os tirou do cativeiro do Egito. Por isso ele dizia, louve servos do Senhor e não mais servos de Faraó. Aqui, por meio da bondade do Senhor e por meio desses salmos, que são músicas escritas, o povo celebrava a Deus por mais uma vitória em reconhecer que Deus tinha tirado eles do cativeiro de Faraó. E uma curiosidade desse salmo é que há uma grande possibilidade ali no registro de Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 26, que Jesus tenha cantado um desses hinos aqui, do Salmo 113 ao 118, depois da sua última ceia. Depois você verifica lá e você vai ver que depois que Jesus ele ter ceiado com seus discípulos, a palavra vai dizer, e tendo cantado um hino. Então, há uma grande possibilidade dele ter experimentado e cantado, juntamente com seus discípulos, um desses hinos aqui. Para o mundo, irmãos, é interessante que a última ceia de Cristo, ela tenha sido o seu fim. Que Jesus ali com os seus discípulos, logo após ter ceado e ser levado para ser crucificado, Jesus ele tenha morrido, para muitos historiadores, esse Cristo já não existe mais. É um Deus fraco, é um mentiroso. Mas para nós que cremos nesse Cristo, nós acreditamos que esse mesmo Cristo, que um dia cantou com seus discípulos, ele continua a cantar esse hino da vitória. E esse hino da vitória gloriosa de Cristo, ele também convida a sua igreja para cantar juntamente com ele até o fim. E por isso, irmão, nós celebramos a ceia. E por isso também glorificamos o seu santo nome. Por isso dizemos com toda a alegria, assim como o salmista diz no primeiro verso, aleluia. O salmista aqui, ele traz essa expressão aleluia de uma forma muito espontânea e muito pessoal. Existe um grande problema em um povo chamado ser humano. O ser humano, ele tem uma tendência muito forte de ser muito mentiroso, muito falso. É um grande problema do ser humano. Por exemplo, você chega, e vê, ou você já praticou isso, ou nós já praticamos isso, ou já presenciamos isso, de alguém estar ao nosso lado, ou a gente vê, ou a gente praticar, e olha assim e diz, meu irmão, de fato, Franklin está muito bonito nessa noite. Meu irmão, tu está muito elegante, e começa a elogiar, mas quando o Franklin vai embora, você diz, ei, ele estava muito feio, velho. Que roupa feia, não está combinando absolutamente nada. A gente faz muito essas coisas, a gente é mentiroso, a gente é hipócrita, nós somos muito falsos. E isso, toda a hipocrisia que procede do coração humano e todas essas mentiras que procedem do coração humano, elas vão simplesmente refletir aquilo que está no nosso próprio coração. As palavras que saem da nossa boca, elas não saem de forma assim, do nada. Só procede aquilo que está posto no nosso próprio coração. E é diante disso que o salmista, diante dessa expressão de aleluia, que ele nos recorda que os salmos e o louvor e a adoração a Deus, ele não se resume a músicas, aos ministros de louvores que estão aqui,
Porque as pessoas resumem o louvor a canções, quando na verdade louvar a Deus vai muito mais além disso. Louvar a Deus reflete toda uma vida em verdade diante de Deus. Quando nós abrimos nossos lábios, quando nós falamos ao Senhor, isso reflete aquilo que está no íntimo do nosso coração. Por isso, a partir desse momento, e diante da expressão aleluia, isso traz um grande confronto para nós. Como é que está o seu coração? O que você veio fazer aqui nessa noite? Buscar a presença de Deus em verdade? Ou, olhando para a sua semana e toda a sua rotina, existe mentira no coração de cada um de nós? A palavra de Deus sempre vai nos confrontar diante dessa realidade. E o que saia dos nossos lábios seja de fato diante de todo um estilo de vida que glorifique ao nome do Senhor. E a expressão aleluia e viver diante desse ato de adoração nos recorda duas coisas. A primeira delas é que essa palavra e essa expressão e uma vida de adoração nos tira dos centros das atenções. Porque a atenção unicamente é dada ao Senhor Jesus Cristo. Nós vemos diante de uma cristandade, ou melhor, o evangeliquez desse mundo presente, a quantidade de pastores, de líderes que se colocam em posição do próprio Deus. Pessoas que se colocam em posição de adoração, quando na verdade o único que deve ser adorado é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus. E a segunda coisa que nós podemos aprender com tudo isso aqui, com essa expressão aleluia e com a vida de adoração, é que nós não somos nada e que Deus deve ser o nosso tudo. Porque o nosso coração nos engana. Porque muitas vezes as nossas próprias atitudes nos enganam. Tiago vai dizer que aquele que diz que conhece a palavra e não pratica é mentiroso, enganando a si mesmo. Então precisamos reconhecer diante de Deus que a nossa vida, ela precisa ser uma vida de adoração, um estilo que glorifique a Deus Pai. E o salmista, no verso 1 ainda, ele continua dizendo: louvai, servos do Senhor. Logo depois da expressão aleluia, de forma espontânea e muito pessoal, agora sim, o salmista ele convoca toda a congregação a adorar e louvar juntamente com ele. E essa convocação, meus irmãos, ela é uma convocação com urgência. Mas, ao mesmo tempo que é uma convocação com urgência, é uma convocação muito proposital e de propósitos diante da presença de Deus. E por que isso? Eu não sei se você já teve a experiência de ir algum aqui em um hotel 5 estrelas. Quem já foi em um hotel 5 estrelas aqui? Levanta a mão. Olha, rapaz. 4 estrelas. E quando você chega lá, você tem um acesso VIP, Você recebe toda aquela pompa, você tem coisas assim, absurdas, Tem lá o lugar onde você pode pegar comida, bebida, entrar em determinados lugares, você recebe aquele cartão VIP, você se sente muito chique, Muito especial. Assim também é a presença de Deus. Os únicos que podem adorar ao Senhor e os únicos que são dotados da percepção espiritual para reconhecer as mãos divinas diante de todo o povo e de toda a existência é os filhos de Deus. Nós temos acesso VIP à presença de Deus. É interessante que o autor aos Hebreus vai dizer que nós podemos chegar com toda a confiança ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia e socorro oportuno. Nós somos únicos dotados de reconhecer a bondade de Deus e a graça de Deus no meio de um povo que Ele escolheu para si. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, por reconhecermos essa realidade. Você e eu somos privilegiados. Quantidade de pessoas que estão nesse mundo caminhando para o abismo não é pouca, é muita. Mas você e eu temos o privilégio de acessar a presença do Senhor por sua própria graça e por aquilo que Ele mesmo nos deu. Por isso o salmista, ele passa a convocar toda a congregação a adorá-lo. Não outros povos pagãos, mas exclusivamente o povo de Deus, para a glória de Deus Pai.
Mas vamos ler todos juntos o verso 2 e o verso 3, que diz o seguinte: 3, 2, 1. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez para nós, que somos ocidentais, ou até mesmo nordestinos, o nome não tenha tanto significado assim, né? Então, você vê que, apesar disso, né, o nordestino mais do interior e do sertão, ele ainda tem aí um nome muito forte atrelado à sua família. E o nordestino, pense no povo assim, criativo ao nordestino. Ele pega um nome, começa a ligar com outro nome, começa a criar nomes estranhos, e você pode ver que existem pessoas no Nordeste que têm cada nome, né? E se você for lá no interior, ou você já experimentou, ir lá no interior ou até mesmo no sertão, você vai chegar lá e vai passar na frente da casa de Maria, e Maria vai olhar para você, e o Zé vai olhar e vai dizer: Maria, quem é esse menino mesmo? Aí ele vai dizer: não é João, o filho de tal, que é o filho de tal, que era filho de tal, que tinha lá a fazenda, que trazia manga pra gente e tal. Vai quase falar toda a genealogia da família, porque você vai ser reconhecido não pelo seu nome, vai ser reconhecido por aqueles que foram os seus descendentes. Assim também existe um grande perigo nisso, né? Que isso também pode ser de forma negativa, né? Não é aquele filho de tal, que é filho de tal, que já matou 3, que andava com a peixeira nas costas aqui, com a faca, e andava de cavalo, e todo mundo tinha medo dele. Ou seja, você vai ser reconhecido por aquilo, os feitos da sua família. E quando se trata de Deus, o salmista, ele convoca a congregação a adorar o nome de Deus por causa dos seus maravilhosos feitos. A gente vai ver que Deus, ele recebe vários títulos, né? A gente vê Jeová Rafá, Jeová Jirê, a gente vê Yahvé, né, que é o Deus pessoal dos judeus, a gente vê Elohim, que é o Deus de todos os povos, o Deus que é levado a confrontar todas as outras divindades ao redor, e a gente vê um que é bem especial, que está no Novo Testamento, que é o Deus Emanuel, que significa Deus conosco, é o que está bem pertinho da gente, está bem pertinho de nós. E isso o salmista nos convoca a louvarmos ao Deus diante dos seus maravilhosos feitos, diante daquilo que Deus fez por nós e diante daquilo que Deus continua fazendo. Mas também aponta para uma outra realidade aqui, que nós não devemos louvar a Deus simplesmente por aquilo que Deus fez ou deixou de fazer, mas também por aquele que Deus é, pelo seu próprio caráter revelado. Nós louvamos a Deus, irmãos, por aquilo que Deus é, por ser Pai eterno, Criador de todas as coisas, por ser Pai da eternidade e por ser Criador de todos os seres humanos, por ser grandioso. Por isso também nós louvamos ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, nós não precisamos de profecias para adorar a Deus. Nós não precisamos de milagres para adorar a Deus. Nós não precisamos de prodígios para adorar a Deus. Nós não precisamos de coisas extraordinárias para adorar a Deus. Nós só precisamos de uma coisa: reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida e que já tem cuidado de nós desde o início de todos os tempos. Por isso, nós adoramos e louvamos o nome do Senhor. Em 3 João, no capítulo 7, ele vai dizer que os missionários, pelo o nome, saíram e nada receberam. Ou seja, eles saíram pelo nome do Senhor, proclamando as verdades de Deus. E que o nosso desejo seja sempre esse, que o seu nome ecoe pelo mundo todo, glorificando a Ele em todas as nações. Por isso que o salmista, ele também vai dizer que desde, no verso 3, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Essa adoração de Deus, a Deus também, ela vai ferir o tempo e o espaço. Calvino, ele vai dizer que no início da manhã, nós devemos imitar as flores que abrem e os pássaros que cantam. Assim como as flores que brotam e os pássaros que cantam e os girassóis que se voltam para o sol, assim deve ser a vida de um filho de Deus que é apaixonado por sua glória.
devemos refletir o que a própria criação faz. Os pássaros que cantam, as flores que se abrem, glorificando a Deus pela manhã. E assim também, até o entardecer e a noite, deve ser a nossa adoração. O ato de acordar, o ato de viver durante o dia e o ato também de deitar. Que isso também reflita em adoração ao Deus Pai. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 4, ele continua dizendo: excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas. Na história do povo antigo, na antiguidade, acredito que você já tenha lido ou até mesmo visto alguma obra, né, um filme ou algo do tipo, sobre as várias divindades que o povo cultuava, aquilo que chamamos de mitologia, né? A gente vai ver que dentro da mitologia existia vários deuses. Por exemplo, no panteão, né, grego, romano, a gente vai ver Zeus, o Senhor do céu. A gente vai ver Poseidon, o Senhor das águas. E aqui, por sinal, como exemplo, né, vamos dizer que Paulista tinha um rei. E esse rei de Paulista, ele adorava Poseidon. E esse rei estabelece a adoração a Poseidon. E todas as pessoas que moram em Paulista devem adorar Poseidon, o Senhor dos mares, para que Poseidon abençoe e nunca possa faltar água, assim como falta na Compesa. E aí Poseidon ia sempre abençoar as pessoas para que sempre tivesse água. E aí vamos dar outro exemplo. Em Igaraçu, ou Abreu e Lima, melhor, em Abreu e Lima, existia outro rei. E esse rei adorava ao deus Zeus. E ali ele levava todo o povo a essa adoração. E esse deus, Zeus, ele dava ali chuva para o povo, para que assim o povo tivesse uma terra fértil. Quando a gente vai olhar todas essas divindades, elas são muito limitadas. Elas são ligadas a determinados povos ou até mesmo determinadas regiões. Na Bíblia, por exemplo, a gente tem o Baal Ezur, Baal, Hermon, os vários Baalins que o povo de Deus, ao se misturar com outras nações, começaram a adorar. E todos eles eram muito limitados. Mas Deus, em confronto a tudo isso, e na boca do salmista, o salmista ele declara que o Senhor é acima de todas as nações. E quando Deus, logo no início, relata essa revelação para Moisés, ele mostra que é o Senhor de todos os povos, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Ou seja, desde o início, o propósito de Deus nunca foi por uma região, por um povo, mas foi sobre todos os povos e sobre toda a terra. Ou seja, o propósito de Deus é global. Deus ele tem um domínio global sobre todos os povos. Por isso o salmista ele vai declarar que Deus ele deve ser louvado acima de todas as nações e que o seu trono está acima até mesmo dos céus, está nas alturas. A nossa mente jamais vai conseguir chegar lá em cima. Quando a gente vai ver, né, os astronautas, né, quem acredita que o astronauta foi à Lua, né, você vai ver que o homem ele sair da atmosfera, passar desse céu, é distante demais para nós. É muito distante pensar sobre isso. E por isso o salmista está dizendo que ele é maior até mesmo da sua própria criação. Maior do que todos os povos, maior do que todas as nações e maior até mesmo do que toda a criação. Mostrando assim que esse Deus é grande demais e que esse Deus é transcendente. Mas uma das coisas mais lindas que esse salmo apresenta é que esse mesmo Deus, que é transcendente, que é gigante, que é intocável, insondável, é o mesmo Deus que diz aqui no verso 6. Vamos ler todos juntos? 3, 2, 1. Que se inclina. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Esse mesmo Deus que parece ser tão distante,
tão inalcançável, que a nossa mente não consegue chegar lá, é o mesmo Deus que se inclina para olhar o que acontece debaixo desse céu. Ou seja, esse mesmo Deus se preocupa com o pobre, com o aflito, com o necessitado. Esse mesmo Deus que aparenta ser tão distante, tão glorioso, ele olha para nós como um pai bondoso que não deixa de se envolver na história dos seus filhos. Sabe aqueles momentos em que você passa, em que sua mente ela começa a lhe confundir, cheio de problemas e conflitos, e que a vida parece não fazer mais sentido. Quando você ora e Deus não parece responder. Cadê a tua voz, Senhor? O Senhor já não fala mais comigo. Eu já não sinto mais a sua presença. Eu não sei mais o que fazer. Nunca esqueça que Deus jamais deixa de se envolver na história dos seus filhos. Deus sempre tem os seus propósitos. E esse Pai bondoso e amoroso, por mais que Ele seja grande demais, glorioso demais, Ele nos ama a ponto de ouvir cada uma das nossas orações. O trabalhar de Deus é especial. A gente não consegue sondar. Muitas vezes a gente não consegue identificar. Mas esse mesmo Deus continua trabalhando em nosso favor para a sua própria glória. E sabe um dos maiores exemplos disso? Foi quando o próprio Cristo veio à Terra. Cristo ele é o maior desses exemplos. Quando ele senta ao lado de uma prostituta, que as pessoas ali desprezavam, era a margem da sociedade, os bêbados, os loucos, os sem braço, os sem olho, os que não tinham absolutamente nada e eram desprezados pela sociedade. Esse mesmo Deus que encarna e vem ao mundo, Ele ama a cada um deles, a ponto de tratar o coração de cada um deles. E ali, cada uma dessas pessoas que eram desprezadas, humilhadas, elas foram amadas por Deus Pai e foram extremamente transformados por esse Deus. Quem são esses coxos, cegos, perdidos, loucos, senão nós, irmãos? Estávamos perdidos, estávamos distantes, estávamos sem rumo, sem direção. E esse mesmo Cristo alcançou o nosso próprio coração. Isso é a maior prova que esse Deus nunca deixou de zelar pela vida dos seus eleitos. Que esse Deus nunca deixou de zelar pela vida dos seus filhos. Por isso, glorifique a Deus, irmãos. Quando as canções forem entoadas, cante ao Senhor. Porque o Senhor nos convoca a adorá-lo em comunidade. E essa coletividade dos santos é impossível você ver em qualquer outro lugar. Porque em qualquer outro lugar não existe divindades. Porque só existe um Deus. E a verdadeira unidade a Deus Pai só vai ser na igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja gloriosa e louvado seja o nome do Senhor. E por isso o Senhor, através dos lábios do salmista, continua a declarar no verso 9, que Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Aqui Deus mostra que os seus milagres, eles invadem a vida comum. Quando a mulher que não pode ter filhos, que é estéril, até mesmo nisso, Deus ele faz um milagre para que ela seja alegre, mãe de filhos. Quantos milagres nós não experimentamos da parte de Deus? Quantos milagres? Quantos milagres Deus não tratou até mesmo dentro do nosso próprio coração? Você sabe. Você sabe o que talvez você tenha experimentado durante todo esse ano. Estamos prestes a findar o ano. E você pode ter passado por muitas coisas. E diante dessas muitas coisas, o Senhor te livrou de cada uma delas. E a prova maior disso é que você está aqui nessa noite. E louve ao Senhor por isso. Porque Deus nunca deixa de tratar o nosso coração e de cuidar da nossa vida. E isso é uma das maiores provas dos seus milagres sobre a vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E diante de tudo isso, irmãos, eu queria deixar 3 aplicações para nós aqui nessa noite. E em recordação a tudo isso que nós falamos. E a primeira delas é que fomos chamados para adorar a Deus. E que ser chamado para adorar a Deus é um privilégio que só é dado para a sua igreja e ninguém mais.
E que essa adoração a Deus, ela tem que ser espontânea, pessoal e também um estilo de vida. Não apenas nos momentos em que nós estamos assentados aqui nas cadeiras dentro do salão de culto. Não apenas no momento em que nós aqui cantamos músicas dentro da coletividade dos santos. Não apenas nesse momento, mas também em todos os momentos, quando somos confrontados no trânsito. E aquele cara, né, quase bate na gente e vem um bocado de palavra na nossa mente, né? Senhor controla, Senhor controla. É esse o estilo de vida que precisamos ter. Um estilo em que a nossa língua é controlada, a nossa força é controlada, os nossos impulsos são controlados, porque isso glorifica a Deus Pai. Sabe aquela mentira que muitas vezes a gente pratica ao longo da semana? Isso também precisa ser controlado, porque mentira é pecado. A forma como tratamos o nosso próximo, a forma como lidamos, irado com o patrão que vem e bate na mesa, falar coisas absurdas. Você não trabalha para o seu patrão, você trabalha para a glória de Deus. A gente precisa ter isso na nossa consciência, porque quando temos isso na nossa mente, a vida ela vai mudar e vai fazer bem mais sentido. Então a gente precisa entender que fomos chamados para adorar a Deus. E o segundo ponto é que temos a responsabilidade, assim como o salmista fez nesse segundo verso, de convocar outros a adorarem ao Senhor. Quantas pessoas você trouxe à igreja esse ano? Quantas pessoas você convidou e tem convidado para vir à igreja? Quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem falado de Cristo? Convoque outras pessoas para adorar a Deus juntamente com você, para que conheçam a Cristo por meio da sua vida, para que outras pessoas glorifiquem a Deus olhando o seu testemunho. Chame outras pessoas e convoque a Deus diante da sua missão. Isso é viver missão e isso é viver as missões que o Senhor instituiu para a sua própria glória. E o terceiro ponto é que precisamos adorar a Deus por quem Ele é, não apenas pelos seus feitos. Precisamos reconhecer que Deus, Ele é Pai, Ele é glorioso, Ele é maior do que tudo que existe nessa vida. Por isso precisamos render a Ele sempre glória. Que Deus nos abençoe, irmãos, que a nossa consciência, o nosso coração possa ser voltado diante dessa verdade e que o Senhor possa sempre nos abençoar e direcionar diante dessa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor e glorificar o seu nome, agradecendo a Ele em forma de oração, conversando com esse Deus Pai. Senhor, muito obrigado por tua bondade, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, por conduzir toda a nossa vida a viver uma vida de adoração. Por isso nós queremos declarar bem forte com os nossos lábios e com o nosso coração: aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos teus maravilhosos milagres. Obrigado por sermos um desses milagres, por sermos transformados pelo Senhor, por sermos salvos, por sermos eleitos teu. Obrigado, Senhor, por fazermos parte dessa congregação, a congregação que o Senhor mesmo levantou para a tua única e exclusiva adoração. Muito obrigado, Senhor. Que a nossa vida ela possa refletir esse estilo de adoração diário, para que o teu nome seja unicamente adorado no meio do teu povo. No nome de Jesus, amém e amém.